Cumprimentos a todos. Não esqueça o like, o joinha, que sempre nos auxiliam. E eu peço humildemente. Hoje é o relacionamento Brasil e China. Bolsonaro, eu não tenho problema nenhum com ninguém em matéria de política. Não rezo pela cartilha do Bolsonaro, em partido somos adversários, mas respeito. Eu tenho as minhas convicções, o Bolsonaro tem as convicções dele, vocês provavelmente têm as suas convicções, mas nada nos impede de falar sobre fatos políticos. Então aqui isso é uma reunião do presidente então Bolsonaro com o presidente da China, o Xi Jinping. Muito bem, mas em matéria de política, já adianto, em matéria de política e administração, não há nada que seja definitivo, estanque, e não caiba modificação no presente e no futuro. Por exemplo, negócios com a China. É o tempo que eu me criei assim, é um negócio bom, mas isso aí é um negócio da China. Tá aí, ó, negócio com a China. Dados do comércio bilateral em 2023. 157 bilhões de dólares. Isto aqui vai dar uns 800 bilhões de reais, quase 1 trilhão. Quase 1 trilhão. Os que mais compraram no Brasil em 2024, a China, 28%, a União Europeia, 14%, os Estados Unidos, 12%, a Argentina, 4%. Os Estados Unidos, com qual é o maior país que ele pratica atos de mercância, de troca de mercadorias, de produtos? Com a China. Sim, mas como que pode? Mas a China não é comunista, aqui no Brasil, em cada esquina não tem um comunista. Como é que a pauta de exportações com a China nossa é essa barbaridade de dinheiro, quase 1 trilhão? É a quinta parte do PIB, do orçamento brasileiro. O que está vendo? Está vendo que o mundo mudou. Só isso. Mas eu quero chegar em outro lugar, hein? Não saia daí. Porque não era assim. Em 1961, eu era nascido. Eu não tinha os meus 18 anos ainda. Mas eu compreendi as coisas. Meu pai, minha mãe, professor, minhas irmãs, meu irmão gêmeo, todos professores. Eu já entendia. 1961 era presidente Jânio Quadros. E ele renunciou, achando que com a renúncia os militares iam colocá-lo como presidente num governo revolucionário. A caserna, ou seja, os militares ficaram quietos. E a renúncia ficou pela renúncia. Quem teria que assumir a presidência da República era o João Goulart. E o João Goulart não estava no país, estava na China. Aí deram o golpe. Qual golpe? Pois o Congresso não quis empossar o vice-presidente ali. Naquela época o vice-presidente era eleito. E ele fez mais votos do que o Juscelino Kubitschek. Antes disso, 56. Essa viagem à China determinou que o João Goulart fosse afastado. E só o aceitaram no regime parlamentarista. E ele como que uma figura decorativa. Aí ele voltou. Só que daí o Brizola brigou com ele, porque ele impôs a cadeia da legalidade, ou seja, vamos respeitar a Constituição. Na renúncia do presidente, quem assume é o vice-presidente, com seus poderes constitucionais. Mas não foi assim. Em 63 houve um plebiscito, aí sim ganhou por larga maioria, 2/3 contra 1/3, a população escolheu o retorno ao presidencialismo. E aí o Jango, investido dos poderes, assumiu a presidência. Em 64 veio ao 31 de março o golpe militar. Mas o que eu quero dizer com isso?
que nada na política e na administração pública é definitivo. Eu disse isso. Nada é definitivo. O tempo evolui. Se naquela época era praticamente uma incompreensão, um crime, você querer se relacionar, trocar mercadorias com a China, mas imagine. Mas isso fazem lá, então, são 65 anos. 65 anos. E mudou rápido. Porque esses negócios com a China já começaram antes do governo Bolsonaro. Então, às vezes a gente fica discutindo as coisas, de pô, tu é comunismo, não, porque tu é isso, tu é aquilo, tu é de direita, tu é da esquerda. Eu sempre digo, eu sou trabalhista. A minha tese é trabalhista, o modelo econômico meu é trabalhista. Eu privilegio aquele que trabalha e aquele que produz. Ele não pode ser castigado nessa relação de capital e trabalho. O trabalhador não pode ser castigado como nós vimos sendo castigado, como aposentado, como trabalhador, como trabalhadora, como aposentado. De qualquer forma, nós somos prejudicados. Agora, como é que lá em cima, a nível de poder, eles se dão? Por causa dos interesses econômicos, claro. Mas tem interesse cultural também, existe um intercâmbio cultural dos povos asiáticos com os povos do Ocidente, evidente que existe isso aí. Bem, como é que, pelo menos numa parte do tempo, eles estão se dando? E agora nós vamos brigar aqui porque isso explica isso aqui. Então, o que resta disso para nós é refletirmos. E nós não podemos ter a nossa opinião de tal forma que seja a única. Que aquilo que nós dissemos é a expressão da verdade única e que não admite contestação. Não é assim, as coisas não são assim. Nós só vamos evoluir como seres humanos, como pessoas dotadas de razão e de raciocínio, se nós soubermos refletir e discutirmos em alto nível sobre as nossas concepções, as nossas filosofias, as nossas escolhas, as nossas predileções. Aí sim, o que vai acontecer de um diálogo e de uma discussão? A evolução do espírito humano. E é isso que eu prego. Só isso. Muito obrigado.